Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV, comigo Carlos Lopes e com Roberto Padovani. E o tema dessa semana volta a ser as tarifas, né? A gente teve de novo um anúncio, um recuo importante nessa disputa tarifária entre Estados Unidos e China. E a ideia aqui é entender um pouco qual que é essa lógica e quais são os próximos passos aí do governo Trump, tanto na questão tarifária, mas em outros assuntos. Essa questão das tarifas é uma continuidade do que a gente já viu no primeiro mandato do Trump. Lá a gente já tinha tido esse aumento tarifário contra a China e esse tema voltou à tona agora nesse mandato. Em fevereiro a gente teve o anúncio de um aumento de 10% nas tarifas de importação de produtos chineses. Esse número subiu para 20% em março, quando a gente teve a adoção de tarifas setoriais, principalmente ali aço e automóveis. E depois, em abril, foi quando a gente teve, de fato, a escalada, né? A gente teve, primeiramente, um aumento de 34% em cima das tarifas que já vigoravam, né, pelos Estados Unidos. E isso levou a uma retaliação da mesma magnitude ali por conta do governo chinês. E depois, um pouco mais adiante, em abril, a gente já teve uma escalada brutal, né? E as tarifas americanas saltaram ali para 145%, as chinesas saltaram para 125%. E isso basicamente chegou num nível ali que inviabilizava o comércio entre os dois países. Essas tarifas vigoraram por pouco tempo e agora esse mês, essa semana, a gente teve aí o anúncio desse recuo nas tarifas, um recuo importante que faz com que aquele 145 na tarifa americana recue para 30 e o 125 na tarifa chinesa recuando para 10. Ou seja, não foi apenas um recuo importante, mas foi um recuo para níveis ali acima, né, das altas anteriores. Então, de fato, foi um alívio importante nessa disputa tarifária. Todo esse processo causou muita turbulência, né? O mercado teve uma crise de confiança durante esse processo, dada aí a volatilidade e a velocidade com que tudo isso foi implementado. Agora a gente tem uma volta e oficialmente é uma pausa, né? Uma postergação para avaliar o que vai ser feito adiante, mas possivelmente a gente vai terminar com taxas próximas aí desse nível atual, taxas mais baixas, bem distantes ali daquele 145, 125 que inviabilizava o comércio. Mas depois de tanta confusão, a ideia é entender um pouco a lógica disso tudo e quais são os próximos passos. Padu, quer comentar pra gente? Carlão, a gente tenta entender a lógica dessa confusão para antecipar os próximos passos, mas a verdade é que não necessariamente existe uma racionalidade econômica na condução da política externa norte-americana. A economia norte-americana não está em decadência, ela tem, por exemplo, as principais empresas de tecnologia, é ainda uma economia flexível, dinâmica, referência em termos de produtividade. Mesmo que haja o desejo de se ajustar às contas externas, talvez o melhor instrumento não seja o tarifário. Você poderia, por exemplo, controlar as contas públicas com o benefício de tentar estabilizar a dinâmica de dívida nos Estados Unidos, que preocupa e pode gerar instabilidades na frente. Ao mesmo tempo, vários países devem retaliar, o que anula parte dos efeitos dessa lógica tarifária. E por último, existe o mito de que você possa reindustrializar a economia norte-americana. Mas dificilmente as empresas vão topar voltar para os Estados Unidos, sabendo que o Trump não é o próximo presidente, e a gente tem hoje uma cadeia global de produção integrada no mundo, já estabelecida. Quando a gente tem um choque tarifário, provavelmente o que a gente vai ter como resultado é apenas aumento da inflação e do desemprego. Bom, se não tem lógica econômica, talvez a explicação esteja na política. E aí a gente pode fazer 4 comentários principais. O primeiro deles é que o presidente acredita nessas escolhas e ele não vem sendo limitado pela sua burocracia, pela sua assessoria econômica. O segundo ponto é que existe uma insatisfação da população norte-americana com temas como custo de vida, imigração, política externa. Isso gera uma demanda por um discurso populista. E o Trump é o típico político populista. Ele é um cara carismático, com um discurso super agressivo contra as instituições, com respostas fáceis. Tem um terceiro aspecto importante, que talvez haja uma demanda interna nos Estados Unidos daqueles setores que perderam espaço nos últimos anos e tentam, por isso, impor tarifas para tentar impedir a competição externa. E por último, talvez uma explicação que faça mais sentido é que a diplomacia norte-americana, desde o primeiro mandato do Trump, vem realmente querendo isolar a China para retardar o seu crescimento. Essa estratégia faz sentido e talvez explique uma boa parte dessas decisões. Mas o Trump vai enfrentar problemas. Não só a gente está vendo retaliação em vários países do mundo, principalmente da China, mas os setores empresariais nos Estados Unidos têm pressionado o governo para recuar. E ao mesmo tempo, como você vai ter aumento de inflação e desemprego,
Isso está gerando muita preocupação com os consumidores, a confiança vem caindo e não por outro motivo. Isso é um sinal de que você pode ter problemas de avaliação de governo e competitividade eleitoral. Justamente por isso, a gente acredita que o Trump vai recuar em boa parte dessas medidas. Mas até que isso aconteça, muito discurso agressivo e radical vai acontecer, portanto o ambiente segue sendo bastante ruidoso. Bom, essa história nos falamos na próxima semana. Até mais.